Irmãos, eu sempre tenho muita expectativa naquilo que Deus quer fazer através de nós. Às vezes são as nossas expectativas que atrapalham Deus fazer, quando você espera pouco de Deus. Mas quando você crê que Ele sempre tem muito a fazer a seu respeito, e muito a fazer através da sua vida, isso já é uma porta para Deus trabalhar. Amém? Eu quero começar meio que com uma pegadinha com você. Quantos aqui creem que Deus pode fazer tudo? Amém? Deus não pode fazer tudo. Deus não pode fazer tudo. Tito capítulo 1, verso 2 diz que nós estamos na esperança da salvação, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir. Os homens mentem, os homens nos enganam, os homens prometem coisas para nós e não cumprem. Mas o Deus que prometeu uma palavra, que tem uma palavra para a sua vida, esse Deus, ele simplesmente não pode mentir. Não pode mentir, você consegue entender isso? Que a palavra que foi dirigida para a sua vida foi dada por um Deus que não pode mentir. Se ele quisesse mentir, ele não conseguiria mentir, porque ele é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Nele não há mentira alguma. Toda palavra que foi liberada para a nossa vida, ela é a verdade. E é a partir disso que nós devemos caminhar. É com esse entendimento que tudo que Deus fala a nosso respeito não pode ser mentira, porque Deus não pode mentir. Amém? Eu sei que vocês estão em uma gincana, lendo Timóteo, né? 1 Timóteo. E eu quero iniciar aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4. Esse texto é muito rico, irmãos. Eu quero, a partir do verso 6, 1 Timóteo 4, verso 6, se vocês estão lendo, então eu creio que você vai quase que citar de cor todo o texto, não é verdade? Amém? Aleluia. Isso, 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Isso aqui eu quero que você repita, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Quem está se aplicando à leitura? Amém? Aplica-te à leitura. A exortação ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Irmãos, Timóteo foi um pupilo do apóstolo Paulo. Foi o melhor discípulo, foi aquele que mais se empenhou, foi aquele que desde a juventude caminhou com Paulo e se aplicou na palavra que ouvia da boca dele. E mais do que aprender com palavras, Timóteo estava aprendendo com o comportamento do apóstolo Paulo. E em tudo ele era fiel. E eu quero voltar um pouco para você ver quando que Paulo chamou Timóteo para o ministério, para essa caminhada. E daí a gente vai discorrer a respeito de algumas coisas. Vai comigo em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Amém, Jesus.
Atos capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Irmãos, isso me chama muita atenção, essa questão do apóstolo Paulo circuncidar Timóteo e de Timóteo aceitar ser circuncidado. Porque isso fala de muitas coisas. A palavra de Deus diz, e eu quero que você abra novamente esse texto em Gênesis capítulo 34. Gênesis 34, a gente vai passear um pouco na palavra para você entender o raciocínio. Gênesis 34, verso 25. É difícil de achar Gênesis, quem tiver perdido, diga misericórdia. Amém? Gênesis 34, verso 25 diz: Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram a todos os homens. O que esse texto está dizendo? Os filhos de Jacó ficaram muito irados com o rapaz que violentou a sua irmã. E eles bolaram uma estratégia de vingança. Jacó não era conivente com isso. Jacó não concordava com esse plano, mas eles disseram assim: olha, se vocês circuncidarem, todos vocês se circuncidarem, nós vamos deixar que a nossa irmã se una com seu filho. Porque esse rapaz se violentou, se apaixonou pela moça. E os irmãos e o pai, todos ali ficaram sensibilizados com aquilo, porque viam que o menino estava apaixonado. E todos aceitaram a proposta e todos se circuncidaram. E a Bíblia diz que no terceiro dia após essa circuncisão, todos estavam com uma dor terrível, porque haviam sido circuncidados. E dois dos filhos de Jacó usaram esse momento de dor, foram lá e vingaram a irmã e mataram a todos. O que eu quero dizer sobre essa circuncisão? Porque Timóteo aceitou ser circuncidado quando jovem. Ele era jovem e aceitou isso. Ele aceitou essa dor na própria carne. Irmãos, na juventude, nós precisamos ter a ousadia e a coragem de tomar decisões dolorosas. Decisões que no momento vão doer na sua carne, vão doer na sua alma, mas que vão promover em você um crescimento espiritual. Eu me lembro, isso há quase mais ou menos 10 anos atrás, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa cansado, mal dava o tempo de tomar o banho, eu já ia para Goiânia estudar num curso de teologia. Eu chegava em casa mais de 11 horas, na maioria das vezes eu dormia sem nem conseguir jantar. E no outro dia, às 6 da manhã, de pé, e aquela rotina cansativa. Mas isso foi produzindo em mim algo de Deus, algo da palavra. Eu fui crescendo e aprendendo. Irmãos, aqueles que se oferecem a Deus, aqueles que entendem isso, aqueles que não têm medo de sentir uma dor, um desconforto, melhor dizendo, por causa de um propósito, esses o Senhor coloca em um lugar de distinção. Deus coloca em você em um lugar diferente. Salmos capítulo 4, verso 3 diz que o Senhor distingue para si os piedosos. Salmo 4, verso 3. Deus pega aqueles que são piedosos, aqueles que entendem um propósito e querem viver em função do reino de Deus. Deus pega esses e coloca em um lugar de distinção. Ele começa a tratar você diferente. Porque você entendeu. Irmãos, isso é tão sério. E tem um outro texto, esse eu quero que você abra, no Salmo 16. Abra no Salmo 16. Para você ver o quanto Deus ama aqueles que entendem o seu propósito. Deus ama aqueles que entendem o seu propósito. Salmo 16, verso 3, diz assim: Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmãos, eu li esse texto, eu fiquei encantado.
Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Os santos que há na terra. Irmãos, a palavra mostra em Isaías 6, em Apocalipse capítulo 4, que existem serafins, existem anjos, que estão 24 horas ou dioturnamente diante de Deus, dizendo santo, 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 e o adorando com toda a intensidade ali diante dele, glorificando o nome dele. E Deus diz, não, o meu prazer está nos santos que estão lá na terra. Eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Por mais que existam anjos glorificando o nome do Senhor o tempo todo, Deus está dizendo, eu tenho prazer naquele que se dobra diante de mim lá na terra, naquele que reconhece o meu senhorio, naquele que não tem medo, naquele que tem coragem, naquele que acredita na minha palavra, naquele que sabe que eu sou o Deus que não pode mentir. Irmãos, a palavra de Deus a nosso respeito, Deus está o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, semeando em nós palavras de salvação e de encorajamento. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com a minha destra fiel. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Do que você está precisando? De ajuda, de sustento, de se fortalecer? Sabe, na juventude, nós somos bombardeados por coisas que tentam nos afastar de Deus e nos enfraquecer. Mas na palavra nós somos bombardeados por declarações de Deus para nos fortalecer e para nos manter de pé o tempo todo. Para nos manter de pé. Irmãos, eu concordo 100% com o que o pastor Gustavo disse sobre um avivamento que vai vir nessa terra. Eu creio nisso demais. Deus tem ministrado muito no meu coração sobre essa parte de intimidade, de se achegar a Ele. A palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E Ele se chegará a vós. Deus quer que você entenda isso, que o primeiro passo nós damos e Ele vai vir. Ele vai vir com revelação e com graça para nos fortalecer. Hoje à tarde, eu estava estudando uma palavra para dar na quarta-feira que vem. Não, na verdade era essa. E eu deitei na minha cama, o João Pedro dando trabalho demais, correndo, brincando. Falei, meu filho, vamos dormir um pouquinho. Eu deitei, e ele veio e deitou em cima de mim assim. Porque a cama é grande, mas ele acha que tem que ser em cima de mim, né? E ele deitou ali, quando eu coloquei minha cabeça no colchão. Irmãos, em questão de 5 segundos, Deus falou tudo comigo que eu vou ministrar quarta-feira que vem. Foi tão forte que eu levantei, eu não quis dormir mais, fui para a palavra, comecei a ler, larguei de ler e comecei a chorar. Sabe, eu não fiz nada, foi Deus que me pegou. É isso que o pastor Gustavo está falando, de situações em que você não está fazendo nada, está ali no seu lugar e Deus vem e te cata. Deus vem e te pega, espera, vem aqui, agora eu vou te mostrar uma coisa. São essas situações que o Senhor quer que nós entendamos, se você der um passo na direção de Deus, e se você aceitar desafios, que vão colocar a sua carne em um lugar de sujeição ao Espírito, Deus vai te dar revelação da palavra de Deus. Revelação da sua palavra. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer revelar no seu coração coisas grandes e ocultas. Não batalhe por nada nessa terra que vai concorrer com o senhorio de Deus na sua vida. Entenda que o que Deus tem a fazer na sua vida e na sua história é muito maior do que tudo aquilo que você pensa e imagina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Não é aqueles que vão ao culto, ocasionalmente, ou escutam uma música no YouTube. É aqueles que se dobram diante dele. Esses o Senhor coloca em um lugar de distinção. Irmãos, é exatamente assim que aconteceu na vida de Timóteo. Timóteo era um jovem como qualquer um de nós. Amém? Era um jovem como qualquer um de nós, porque eu também sou jovem. Há mais tempo do que você, mas sou jovem. Naquele dia, Paulo chega nele e fala, você está disposto? Eu preciso te circuncidar. Eu preciso que você sinta
um desconforto na sua carne. E quando ele topa isso, irmãos, isso revela muita coisa. Isso revela que Timóteo estava disposto a enfrentar desafios grandiosos, porque no capítulo 16, quando Paulo pega na mão de Timóteo e leva consigo, naquele capítulo, um pouco à frente, está Paulo e Silas apanhando de madrugada em uma prisão. Irmãos, Timóteo estava por ali. O texto não fala que Timóteo estava dentro da prisão com Paulo e Silas, não, mas ele estava por ali. Ou seja, de cara, quando ele vê Paulo e Silas, quando ele vê Paulo, o seu discipulador, tomando uma surra daquela, ele tinha motivos grandiosos para dizer, eu comecei agora, se eu sair não fica feio não. Mas quando ele aceitou ser circuncidado lá atrás, ele estava dizendo, eu não vou voltar atrás. Não, eu não vou voltar atrás. Eu fiz essa escolha, foi para a vida inteira. Eu quero mostrar algo para você, Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ministra nos nossos corações, Pai. Ministra nos nossos corações, Pai. Nos puxe para a Tua presença, Espírito Santo. Êxodo 13, verso 17. Êxodo 13, verso 17. Encontraram? Gênesis, Êxodo, capítulo 13, verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Irmãos, Deus escolheu o caminho mais longo para tirar o povo do Egito. Tinha um que era mais perto, mas Deus escolheu o outro. Era mais difícil de chegar na terra prometida. Só que era impossível de voltar para o Egito. O caminho que Deus escolheu para a nossa vida, a proposta de Deus para a nossa vida é que nós entremos num caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não tem esse negócio de vir para a igreja e flertar com o mundo. A proposta de Deus é eu decidir. Eu sou um cara decidido, eu decidi ser circuncidado no meu espírito. Eu fui circuncidado no espírito, eu não vou voltar atrás. O que eu tenho para viver é grandioso. Irmãos, muitos foram os homens na palavra de Deus que decidiram, que tiveram decisões dolorosas, e essas decisões colocaram esses homens num lugar de promessa, um lugar grandioso diante de Deus. Eu posso lembrar uma pessoa com você que eu sei que você conhece, Daniel. Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente, guarda essa palavra, firmemente, ele resolveu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. As decisões que nós, jovens, temos que tomar na nossa vida são decisões desse nível. Decisões firmes. Dizer, eu não volto atrás. Esse é o caminho que o Senhor escolheu para nós. É um caminho apertado, onde a porta é estreita, porque o Senhor não quer que você retroceda. Não retroceda, sempre avance. Sempre avance. Olha o que aconteceu com Daniel depois de escolher firmemente não se contaminar. Daniel 5, verso 11, irmãos, isso, Daniel capítulo 5, verso 11, é um testemunho de alguém lá do império. Um cara do mundo, não era um cristão. Olha o que ele fala a respeito de Daniel em uma conversa com o rei. Ele diz assim, há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz. Daniel 5, verso 11. Esse cara não era cristão, mas ele olhava para Daniel e falava assim, esse cara é diferente. Ele é diferente. Existe nele o espírito dos deuses santos. É um cara diferente. Você quer ser assim? Você quer ser um jovem diferente? Alguém que tanto os de dentro da igreja quanto os de fora olha para você e diz, nesse cara ele é diferente. O espírito que está nele é diferente. O comportamento dele é diferente.
E as pessoas vão te recomendar para situações difíceis, dizendo a solução está ali. A solução está na vida daquele homem, porque ele tem luz. Ele tem a palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Seja um jovem cheio da palavra de Deus. Alguém que ama Jesus. Todas as decisões que você fizer, querendo agradar a sua carne, essas decisões te levarão para a morte. Todas as decisões. Irmão, Jesus teve que esmagar a carne. Jesus, o Filho de Deus, ele teve que separar 40 dias para jejum. E a Bíblia diz que ele teve fome. Mas não é aquela fome que você sente agora, por exemplo, com vontade de comer um x-salada. É aquela fome que consome até os ossos. É aquela fome que a gordura já foi embora, os músculos já estão definhando e os ossos já estão emprestando força. É esse tipo de fome que Jesus decidiu sofrer para que ele vencesse o inimigo e fosse o nosso Salvador. Olha em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, verso 13. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente vivereis. Toda decisão que nós tomamos, sendo levado, sendo conduzido por um impulso da nossa carne, certamente isso está te conduzindo para a morte. E esse não é o lugar que Deus tem para você. Não é o lugar. Mas quando você permite o Espírito Santo te conduzir, olha o que diz. Certamente vivereis. Ser conduzido pelo Espírito não é a vida que o mundo tem. Se você olha, as pessoas estão lá, estão tendo vida. Mas essa vida que a palavra está dizendo não é simplesmente respirar. É a vida de alguém que transborda Jesus. Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ele fala algo interessante, eu vou lembrando, irmãos, eu preciso falar. Eu preciso falar, vocês me perdoem. Filipenses. Filipenses, capítulo 3, verso 7. Filipenses 3, 7. Olha o que Jesus tem para a sua vida. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Irmãos, ganhar a Cristo é bom demais. O grande desafio é ser achado nele. Você sabe o que é ser achado nele? É tipo alguém está procurando a Júlia. Aí essa pessoa, quando encontra a Júlia, encontra Jesus também. Ela foi achada nele. É isso que Deus tem para a nossa vida. É esse manifestar da grandeza de Deus. Esse é o avivamento que Deus tem para nós. As pessoas acharem Jesus em nós. Acharem Jesus em nós. Está procurando você, mas encontra Jesus também. Irmãos, Deus quer ser Deus em você. Sabe, eu vejo que Deus estava entediado sem um homem. Isso é uma heresia minha, tá bom? Tá bom? Brincadeira. Mas Deus resolveu ser Deus na criação. Deus quer tocar. E as suas mãos, as mãos dele.
Sabe, Deus poderia fazer tudo aqui nessa terra. Mas Ele fala para os discípulos, vai lá, coloca sua mão sobre os enfermos. O que eu acho interessante é que Deus sabia que Ele iria estar dentro daquele discípulo colocando a mão também. Deus quer ser Deus através de nós. Viver a vida que o mundo tem a oferecer é uma vida sem graça. É uma vida pela qual não se vale a pena viver. Mas viver o que o Evangelho tem, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Eu oro para que o Espírito Santo encha seu coração disso. Dessa verdade. Sabe, sonhar com Jesus. Sonhar pregando a palavra de Deus do nada assim. Sabe, você nunca pregou a palavra, você nunca fez nada, de repente você sonha, sabe, o Espírito Santo te instigando, dizendo, vai, eu confio em você, eu aposto em você. O Evangelho é uma descoberta de Deus e uma descoberta pessoal. Porque todas as vezes que você se derrama diante de Deus, Deus se revela para você e você se conhece nele. Ninguém é tão tímido a ponto de não conseguir fazer nada para Deus. Sabe por quê? Porque Deus não precisa da sua coragem. Ele só precisa do seu coração. Porque se Ele tem o seu coração, Ele te encoraja. Foi assim com Moisés. Moisés estava com medo, mas Moisés deu o coração a Deus. E Deus falou, você vai sim. Aí ele foi. Por causa do coração. Deus só quer o seu coração. Eu quero voltar um pouco com você para 1 Timóteo. 1 Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercitar-se pessoalmente na piedade. Paulo está fazendo aqui um paralelo, porque em seguida ele diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele está dizendo da mesma maneira que alguém se exercita, que alguém treina, que alguém investe tempo em exercícios físicos para ter um bom condicionamento físico. Se você se exercitar na piedade, o seu condicionamento espiritual vai te levar a um nível profissional em Deus. Sabe, talvez hoje, espiritualmente falando, você não consegue nem caminhar em espírito. Mas se você começar a se exercitar na piedade, daqui uns dias você está correndo 100 metros igual o Usain Bolt. Você entende? Você vai se desenvolver na vida espiritual. E ele disse, exercita-se pessoalmente na piedade. O que é piedade? Eu vou trazer para você aqui não algo de um dicionário strong, uma definição strong, não. Eu vou fazer o inverso para você entender. É o contrário de impiedade. O ímpio que faz impiedade. A piedade é o contrário. A piedade é quem faz aquilo pelo qual foi ganho. Você foi ganho para Jesus. Viver para Jesus é piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. E junto com esse texto, Paulo fala outra coisa que nós podemos linkar, que está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Ele começa o raciocínio no verso 23. 1 Coríntios 9, 23. Sobre o exercício na piedade. 1 Coríntios 9, verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas esmurro o meu corpo. O que ele está dizendo? Eu faço a minha carne sofrer. O mesmo princípio da circuncisão de Timóteo. Eu faço a minha carne sofrer. Porque quando eu faço isso, quando eu tomo esse tipo de atitude, eu estou escolhendo as coisas do reino.
Eu estou escolhendo as coisas do reino. E ele está dizendo sobre uma coroa que é incorruptível. Algo eterno nos céus. Esse é o tipo de vida que se vale a pena viver. Irmãos, eu acho que tem hora que a gente precisa ser rebelde. Sabe? Se rebelar contra a nossa carne. Sabe? Se rebelar contra a carne. Dizer, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou me consagrar ao Senhor, e quer saber, amanhã também. E depois de amanhã também, essa semana eu vou virar do avesso. Sabe? Tem uma atitude louca. O extremo para Jesus, o mundo vai te condenar. A maioria dentro da igreja vai te condenar, mas Jesus vai te abraçar. Não é assim? Olha os exemplos bíblicos, Marta e Maria. Lucas 10, 38. Marta está ali arrumando as coisas, e Maria está lá aos pés de Jesus. Além de Marta não querer ir para os pés de Jesus, ela ainda queria que Maria saísse de lá. E era quem? A irmã, estava próxima. O dia que Davi quis enfrentar Golias, os primeiros a questionarem aquela postura foram os irmãos, foram os de perto. O dia que aquela mulher quebra aquele vaso de alabastro, derrama em Jesus, que vira aquele cheiro. Os discípulos falam, que isso, que desperdício. Poderia ter sido vendido tudo e entregue aos pobres. E Jesus falou, cala a boca, você não sabe de nada. Ela fez isso para mim. Ela fez isso para mim. Isso me dá um entendimento de que todas as vezes que as pessoas de perto estão criticando, que os de fora estão te chamando de louco, é porque você está no caminho certo. Se você está buscando, se você está intenso em Jesus, você está no caminho certo. As pessoas vão dizer que você é um fanático, mas Jesus está dizendo, é isso mesmo, meu filho. Você entendeu tudo. Você entendeu tudo. Eu estou doido para ser chamado de fanático. Depois que eu entendi isso. Porque eu vou ouvir de Jesus, é isso, meu filho. Você entendeu. Exercita-te na piedade. Vai com força. Treine ao extremo. Esgote o seu espírito treinando. E seja um profissional nas coisas de Deus. Amém? Ele continua. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis, padrão. Você é jovem e desde já você já pode ser padrão. Desde já você já pode ser padrão. A mentira do diabo para a nossa vida é, quando eu crescer, eu serei. O que você vai ser quando você for grande? Sabe, Jesus com 12 anos já estava dando um show de Bíblia em todo mundo. Porque Jesus não caiu nessa, de ser quando crescer. Não, você cresce para ser. Cresce em Deus. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Verso 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Muitos de nós estamos carregados de dons. A questão é que nós estamos focados no vaso de barro, que é a estrutura. Os dons estão dentro de você. A capacitação divina está dentro de você. Foi Deus que te deu. Está aí dentro. Coloque isso para fora. Nós vamos orar agora. E é função minha e sua ativar os dons que há dentro de nós. É nossa função ativar isso. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Irmãos, eu acho que essa parte da negligência é onde a igreja está mais pecando. É na negligência, é de achar que está bom. Não sejas negligente. Não sejas negligente.
Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Deus está torcendo pelo meu e o seu progresso. Sabe, o maior incentivador que nós temos é o próprio Jesus. Ele está torcendo pelo nosso progresso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Isso aqui é um encerramento com chave de ouro. Esses conselhos de Paulo. Ele está dizendo que tudo isso são deveres. São obrigações, são coisas pelas quais você tem que lutar. São coisas que nós devemos colocar como prioridade. Leitura da Bíblia. Não é só na gincana. Leitura da Bíblia é tão importante quanto o seu respirar. Você quer saber o quanto é importante ler a Bíblia? Faz uma apneia, tampa o nariz, a boca e não respira. Que você vai ver o quanto é importante ler a Bíblia e orar. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Ou seja, a palavra que nos dá vida, tampa a respiração que você vai ver. A palavra de Deus é tão importante quanto o respirar. Amém? Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Amém? Salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Irmãos, tem uma exortação do próprio Jesus. Apocalipse capítulo 2, quando ele fala para a igreja de Éfeso, através do apóstolo João. Ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, que perdeste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por que você acha que Jesus falou arrepende-te? Entre outras coisas, ele estava dizendo, vocês estão tudo em pecado. Porque eu já não sou mais o primeiro. Todas as outras coisas tomaram o meu lugar. E se eu não sou o primeiro, está tudo errado. Deus tem todo o direito de cobrar de nós isso. Porque eu e você só estamos em primeiro lugar para Ele. Não existe anjo adorando diante dele, não existe nada que está em primeiro lugar. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O prazer de Deus está em nós. E Ele espera que nós tenhamos o nosso prazer nele. Amém. Eu quero convidar você aqui para frente. Quero orar com você, quero orar pela sua vida, quero impor as mãos, junto com o pastor Gustavo, se a pastora Paula estiver por aí. Amém. Venha com esse coração. Jesus está te convidando. Jesus está te convidando. Em nome do Senhor Jesus, comece a orar, não fique desperto, eu sei que vocês estão todos aí espreguiçando, sabe? Mas comece a orar. Se você ora em línguas, ore em línguas. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, te colocar em um lugar de distinção na nossa vida. Nós oramos, ó Pai, clamamos por um avivamento. Nós clamamos, ó Senhor, para que o Senhor nos pegue. Para que o Senhor, Pai, encha o nosso coração, Senhor, de maneira que venhamos a transbordar. Transbordar, Jesus, transbordar. Transbordar, Senhor, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, no coração de cada um desses jovens, ó Pai. Ensina o Senhor a amar acima de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, ore ao Senhor, fale com Ele. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz. Oh,